Isso é a gravação. Olá, boa noite. Nós somos o grupo 6 e a gente vai apresentar a etapa 6 do projeto IHC, que se refere ao planejamento da avaliação do protótipo de alta fidelidade, planejamento do relato dos resultados do protótipo de alta fidelidade e dos resultados da prototipação de papel. Começando pelo planejamento da avaliação, a gente tem uma breve introdução sobre o que é a prototipação de alta fidelidade, por que ela deve ser feita, e também uma contextualização do framework Decide. Abaixo a gente tem uma tabela que define as etapas do framework Decide, como nos outros planejamentos. Em metodologia, só explicando por que vai ser utilizado o framework Decide, e aí nós partimos para ele em si. Na definição dos objetivos, nós temos os objetivos que são indicados no livro, que é identificar problemas na usabilidade da interface, verificar se o fluxo de interação é compreensível para o usuário e encontrar ideias alternativas de design. Aí, um pouco mais abaixo, nós temos as perguntas que devem ser respondidas analisando a forma que o usuário está usando o protótipo, que também são referenciadas do livro, que é o usuário consegue realizar as tarefas, o usuário consegue atingir o objetivo das tarefas, como, em quanto tempo, com quantos erros, falar qual parte da interface deixa ele insatisfeito, se ele entende o que ele está fazendo, quais problemas de HC dificultam e quais as barreiras ele encontra. É basicamente para definir como a gente vai guiar a entrevista e o que vai ser feito. Abaixo nós temos a escolha e definição dos métodos. A gente vai usar a observação direta em entrevista pós-teste, porque a validação do protótipo de alta fidelidade vai ser feita com o usuário, e aí, observação direta, a gente vai analisar ele usando o protótipo, em entrevista pós-teste, nós vamos entrevistá-lo para saber o que ele achou do protótipo, o que pode ser melhorado, o que não pode, como ele se sentiu. E agora eu passo a palavra para o Felipe. Bom, aqui é as questões práticas, onde definimos o recrutamento de 3 a 5 participantes que representam o nosso público-alvo. As avaliações também serão conduzidas no Figma, gravadas remotamente e divididas em papéis. Um membro do grupo atuará como facilitador e outro fará as anotações detalhadas como observador. No próximo, temos as questões éticas, onde garantiremos o cumprimento dos aspectos éticos por meio da leitura e assinatura eletrônica do termo de consentimento livre e esclarecido. Os dados e as gravações de tela e áudio também serão de uso estritamente acadêmico, e os participantes terão o direito de desistir do teste a qualquer instante sem nenhum prejuízo. E o próximo também é a avaliação, interpretação e apresentação dos dados. Mapeamos as métricas quantitativas, como taxa de conclusão com o sucesso das tarefas, tempo de tela e frequência de erros, e dados qualitativos também. E esses dados consolidados serão usados para orientar a última rodada de reprojetos da interface. Opa, aqui mais embaixo um pouquinho a gente só tem o planejamento do teste piloto, que é falando que a gente tem que fazer, que ele garante a qualidade do artefato, que ele será feito posteriormente, e também ressaltando que os dados do teste piloto não serão utilizados como para interpretar os resultados da avaliação. Agora falando do planejamento do relato, aqui tem uma introdução sobre o documento, né, que é o modelo do relato, e aqui tem os modelos baseados no livro. Começa pelo objetivo e pelo escopo que vai ter na análise da tarefa. Depois a gente tem a descrição do método de teste de usabilidade, que é relacionado ao protótipo de alta fidelidade, né? O número e o perfil de cada avaliador e participante, as tarefas realizadas, tabelas e gráficos para resumir os dados coletados e uma lista de problemas. Nessa lista de problemas, a gente tem que identificar o local, a descrição justificativa, os fatores relacionados e sugestão de solução. Além disso, a gente também tem as gravações. Aqui embaixo tem especificando o que cada parte tem que ter, exatamente. Pode descer. Tá. Abaixo a gente vai ter a descrição do método do teste de usabilidade,
onde vai detalhar um pouco mais de como o método vai ser feito. Nesse caso, vai ser observação e entrevista com usuários. E a gente também vai aplicar o método de Think Aloud, onde o usuário vai poder acessar o protótipo e falar o que ele está achando naquele momento. Então, vai ter um entrevistador, um escriba e um responsável pela gravação. Embaixo a gente vai ter o cronograma planejado, onde a gente define como que vai ser esse planejamento dessa prototipação e dessa entrevista. Então, cada membro vai colocar ali o que, que ele vai fazer, né, basicamente, e qual funcionalidade ele vai executar. Embaixo a gente vai ter o número e perfil dos avaliadores participantes, então a gente tem que ter um local onde a gente define quem, o perfil dos avaliadores e o perfil dos participantes. Então a gente tem, pode descer, por favor? Vamos ter essa tabelinha aí para especificar, pode descer, né? Embaixo a gente vai ter as tarefas realizadas pelos usuários, né, dentro dessa prototipação, e a tabela para definir a tarefa, a descrição e o perfil do participante. Aí tem um especificado legal aí. Embaixo a gente vai ter um espaço para a gente tabelar os gráficos, os resultados, né, da prototipação, da entrevista, e vamos consolidar ela nessa plataforma aí, nessa tabelinha. Pode descer. Embaixo a gente vai ter os problemas que a gente pode encontrar, né, durante a entrevista, e a gente vai definir ela e separar entre os graus. Então, vai ter o grau, a classificação e a descrição do problema. A gente vai definir também a natureza desse problema, se ele vai ser ruído, obstáculo ou barreira. E embaixo a gente vai ter os fatores de usabilidade de quem pode ser afetado por isso, né? Então, a gente vai definir como fator e a descrição, onde tem a eficiência, a segurança, a aprendizagem e memorização, e a descrição de cada etapa. Embaixo a gente vai ter a tabela de registro dos problemas, onde a gente vai definir o ID para cada problema, a funcionalidade, o local desse problema, a descrição e justificativas, os fatores de usabilidade afetado, a natureza, a severidade e a sugestão de solução para esse problema que a gente encontrou. Embaixo a gente tem um espaço dedicado para as gravações, onde a gente vai linkar todas as gravações bonitinho. E a parte de bibliografia. Embaixo a gente tem as imagens que a gente utilizou do livro. Boa noite. Aqui a gente vai explicar o relato dos resultados da avaliação e eu fiquei responsável pela avaliação da solicitação de vaga em creche. Realizei uma entrevista com minha irmã, que tem uma filha, para verificar se o fluxo do protótipo era fácil de entender. Ela conseguiu concluir as tarefas, mas relatou dificuldades para identificar os documentos obrigatórios, entender os critérios de fila de espera e visualizar algumas informações no celular, porque a responsabilidade estava horrível. A participante conseguiu concluir a tarefa, mas com todas essas condições e com todas as perguntas que eu fiz, sugerimos melhorias com a criação de um checklist de documentos explicativos mais claro sobre a classificação das vagas. E, de forma geral, a avaliação mostrou que o fluxo funciona, mas ainda pode ser aprimorado para tornar a experiência mais simples e intuitiva para os usuários. E o perfil dela e o perfil do usuário que eu estabeleci no próximo seria como se fosse uma pedagoga das crianças da creche. O cenário proposto eu já tinha apresentado, mas está aí. A filha que queria supostamente cadastrar a matrícula da creche. Os problemas eu pontuei um a um e as dificuldades. Aí tá o link da gravação, só que eu acho que não tá linkado agora. Eu fiquei responsável pela matrícula do PEB, então aqui em cima eu tenho os objetivos que foram que a gente escolheu. Baseado no planejamento, então tem identificar problemas de usabilidade na interface, verificar fluxo da interação e alternativa de design. As perguntas que a gente escolheu relacionadas ao objetivo, né? Então, do fluxo, de conseguir realizar a atividade, principais barreiras, dúvidas em relação à linguagem e botões.
Aqui tem a descrição do método, que são recomendados 2 avaliadores, simulador, computador e também observador ou anotador. Tem o TCL assinado aqui, termo de consentimento. Resumo dos resultados. Não teve tanta dificuldade, mas teve duas sugestões de melhoria em relação à segurança e aprendizabilidade, que vai estar na lista de problemas. Então, aqui o perfil. Por eu não conseguir encontrar com integrantes do grupo e com o usuário, eu fiquei como observador e simulador. O perfil do usuário aqui é uma mãe de um aluno do ensino médio de 50 anos, sem experiência no site, com letramento digital médio, com uso de celular no cotidiano. Escolaridade é ensino superior completo. Nas tarefas analisadas, ela teve que acessar a página do site, escolher a unidade, confirmar a escolha, selecionar o documento a enviar e enviar os documentos. Conseguiu realizar todos sem pedir ajuda. Na lista de problemas, não teve nenhum resolvido durante a avaliação, mas foi notado 2 problemas que poderiam ser melhorados aqui. Então, cadê? Na hora de enviar os dados, não tem uma segunda tela de confirmação, então eu coloquei como fator de segurança e prioridade média. E na hora de você escolher os arquivos que você ia enviar, eu não fiz alteração da caixa de texto, então ela recomendou também para visibilidade. Aqui tem a foto dos protótipos que foram usados. E a gravação tá linkada aqui. Pode ir pro ensino especial, se você quiser, Matheus. Bom, boa noite. Eu vou falar um pouco sobre a minha parte. Definir os objetivos, né, da minha entrevista, da minha validação, quer dizer. Então, a gente definiu 2 objetivos, que era encontrar o endereço da unidade e identificar a documentação necessária para realizar a matrícula. Então, eu pedi para o meu usuário identificar na prototipação o caminho que ele poderia fazer para poder concluir essas 2 tarefas. Então, embaixo eu deixo a descrição, né, onde ele utilizou o método de Think Aloud, onde ele passava pela prototipação e falava o que ele estava sentindo e pensando naquele momento. Então, eu fui a avaliadora, né? Eu atuei como facilitadora e o computador, expliquei o cenário para ele, como ia funcionar a prototipação. Tem o usuário, né? Onde eu defino ali o papel dele, e embaixo eu tenho o resumo dos resultados. De modo geral, foi positivo, ele conseguiu executar as 2 funções que eu dei para ele. Eu tinha colocado dentro do card. Se você puder clicar no link da prototipação, Matheus, por favor. Tá ali embaixo, que eu posso explicar um pouco melhor. Aí, nessa parte. Eu dei para ele a função e aí, dentro da prototipação, eu coloquei um acesso rápido. E dentro desse acesso rápido, ele conseguia extrair melhor para onde que ele ia dentro dos conceitos mais específicos da ação. Então, no caso, eu coloquei educação inclusiva barra especial. Embaixo dela, eu coloquei quase um mini texto explicando que é ensino precoce, autismo, PCD. E aí ele encontrou com isso e pensou, bom, aqui pode ser o local onde eu vou, né, conseguir extrair essas informações. Aí pode descer, Matheus. Daí ele clicou, aí apareceu esse cardzinho. Aí dentro da lista de problemas encontrados, ele sentiu que esse cardzinho ficou meio redundante com a outra parte que vai aparecer. Pode descer, Matheus. Ali ele aparece um cardzinho, né, com, não vou dizer as mesmas informações, são informações diferentes, mas ele sentiu um pouco de redundância porque veio outro local para ele clicar novamente. Pode descer. Aí, no caso, ele encontrou, né, a seção que ele esperava. E aí ele abriu a outra seção onde tinha a lista da descrição, a quem destinava aquele espaço e como funcionava a matrícula, né? Aí eu coloquei especificado, né, como fazer a matrícula. E aí embaixo tem um outro link clicável para documentação,
a unidade e as coordenações. Aí, quando ele clicava em documentação, pode descer, vinha a lista de documentação que ele precisava. E aí ele encontrava, fechava e procurava a próxima sessão que ele precisava, que era encontrar a unidade. Aí pode descer, Matheus. E aí ele encontrava a unidade nessa outra sessão clicável. Aí eu adicionei um botão de direções, onde pode descer, por favor? Aparecia o mapazinho onde a pessoa pode obter as direções desse local. Aí pode fechar, que eu vou continuar. E aí, beleza, na lista de problemas encontrados, né? Foram esses dois problemas, né? A dificuldade de encontrar o serviço específico onde a gente já tinha resolvido. Esses, na verdade, são os problemas resolvidos, desculpa. A gente resolveu esses dois problemas, né? Que ele tinha dificuldade de encontrar a aba de acessar as informações de acesso rápido ali, que agora tem, né? A gente inseriu nas correções. E embaixo, ele tinha problema com as terminologias burocráticas do site. Então, a gente colocou uma linguagem mais clara, ou seja, matrícula rápida, documentação, enfim. E a lista de problemas não resolvidos, pode descer, foram esses dois que eu já tinha falado, né? Os cardzinhos ficaram meio redundantes, então ele encontrou isso como um problema. E aí, esses problemas provavelmente eu vou melhorar na prototipação de alta fidelidade. E o segundo problema foi que o fluxo tinha muita sobreposição. Então, ele recomendou colocar esse fluxo numa tela mais generalista ali, vamos dizer assim, numa segunda página. E aí foram esses dois problemas que ele encontrou que eu vou poder resolver isso na alta fidelidade. E tem o link da gravação e o link da prototipação em papel. Bom, aqui é a perspectiva do responsável, que seria a Ana Paula. O teste foi feito remotamente via Google Meet. A usuária conseguiu concluir a tarefa de solicitar o atendimento domiciliar e anexar o atestado, mas observamos alguns gargalos importantes. O problema de terminologia, que ela hesitou bastante no início, pois se chamava regime especial. Com isso foi corrigido na hora. Outro problema também que identificamos foi instrução de upload. Ela ficou insegura sobre o que deveria aparecer na foto do atestado. E outro problema também que foi visto foi visibilidade no status. Ao final, a maior dor dela foi a falta de feedback. Com isso, na proposta de ações de alta fidelidade, vou adicionar um checklist claro com as regras do atestado. Já na perspectiva do professor sobre o atendimento domiciliar, é, ele é um usuário que tem uma alta familiaridade tecnológica. Ele realizou as tarefas com rapidez, mas deu feedbacks valiosos no teste. Por exemplo, um deles foi a ineficiência do fluxo. Ele achou muito cansativo ter que entrar em turma por turma para verificar quem estava doente. Também outro problema que ele identificou foi a falta de confirmação. O professor pontuou que o maior problema é enviar o material e os responsáveis dizerem se receberam ou não. O protótipo de papel não tinha essa confirmação e ele sugeriu algo vital. O sistema precisa avisar se o pai abriu a tarefa ou não. Com isso, vamos também redesenhar no protótipo de alta fidelidade, vamos redesenhar a tela inicial do professor para receber esse status de leitura da atividade. Bom, falando um pouquinho aqui sobre a transferência escolar, a estruturação é basicamente a mesma que já tinha nos outros, que foram feitos nas outras entrevistas, mas, enfim, foi usado o Think Aloud, onde o entrevistado falava o que ele estava fazendo, como ele estava se sentindo ao longo do protótipo de papel. O avaliador fui eu, tanto o computador como também o facilitador, até porque, como a entrevista seria gravada, eu imaginei que o computador poderia ser o mesmo, já que eu vou ver o vídeo depois. E o utilizador foi o Emerson, que foi a pessoa entrevistada. Embaixo, acho que tem o perfil do usuário embaixo. Tem o perfil do usuário ali embaixo, onde... Embaixo dos avaliadores tem o usuário.
Isso. Ele é um pai que é encarregado de 2 crianças. Ele tem 45 anos, tem uma experiência prévia já com o serviço do GDF, então ele usa bastante a tecnologia, ele é mais habituado com isso. Tanto é que está escrito na licenciatura digital. E a escolaridade não foi declarada, mas por uma questão mesmo de que eu não perguntei na entrevista, mas eu vou adaptar isso depois, que ele é uma pessoa com nível superior completo. As tarefas embaixo que ele teve que fazer foi solicitar a transferência escolar do filho dele, e a outra tarefa foi acompanhar essa solicitação. Então, meio que a entrevista serviu para validar 2 fluxos. E aí, pode descer lá para os problemas encontrados. Isso. Aí nós tivemos. Foram alguns problemas, mas que se resolviam meio que da mesma forma. O principal problema encontrado por ele foi, primeiro, na interface do próprio GDF, porque a primeira tela que eu fiz do protótipo de papel foi a que existe hoje em dia, e ele achou que o lugar onde estão os serviços do GDF não deveriam estar, ou então a aba que se chama EducaDF não deveria estar lá, ela deveria estar dentro de serviço. Ou os dois juntos, ou não existiriam deles. A outra, e os outros foram basicamente erros de ecrã. Por exemplo, na prototipação de papel, vê se. Desce lá embaixo. É o último tópico que tem. Pra você conseguir abrir o PDF. Ixi. Isso é nessa tela mesmo. Ali onde anexo histórico escolar o DEPROV, ele sinalizou que deveria ter uma tagzinha dizendo: o anexo tem que estar em PDF, tem que estar em JPEG, teria que ter sinalizado em algum lugar. E aí ele avisou disso tanto nessa tela como. Não, acho que foi só nessa mesmo. A outra questão que ele falou foi que. A questão de você poder solicitar a transferência de um filho só por vez. Porque ele pensou no caso de, por exemplo, uma pessoa que tem 4 filhos, ela teria que fazer o fluxo 4 vezes. E aí seriam 4 protocolos diferentes, para ele poder ver os status, seriam 4 solicitações diferentes, seria algo cansativo para o usuário. Ele sinalizou que talvez deveria existir uma forma de você atrelar não ao código da transferência, mas ao CPF do pai, por exemplo. E aí, na hora de consultar, você consultaria o CPF e teria todas as crianças atreladas. E a outra observação é que, além de ter só o e-mail como campo de dado do responsável, deveria ter o número também, porque aí ele conseguiria receber notícias também pelo WhatsApp ou pelo SMS, já que o e-mail muita gente não olha tão frequentemente. Aí pode voltar para o Pages, mas no geral é isso que foi apontado. A maioria dos problemas, eles são de importância alta ou média, porém eles são fáceis de ser resolvidos. Não é uma coisa tão complexa. Da transferência escolar é basicamente isso. Acho que é isso. A gente finalizar a apresentação aqui. Muito obrigado pela atenção.